uma ferramenta indispensável para agilizar a tramitação dos processos na Justiça. É, sem dúvida nenhuma, a informatização. Não é nós que temos que nos adaptar ao processo eletrônico, e sim o processo eletrônico que nos adaptar a nós. Ele tem que olhar a cultura do juiz, ele tem que olhar que a missão e a vocação do juiz é fazer a justiça, não apenas cumprir números, e tem que ter um processo em que ele veja o juiz e os servidores como seres humanos. O processo judicial eletrônico, PJE, implantado em 32 tribunais e 858 varas, traz avanços significativos, como a redução de custos e de pessoal. Os benefícios e os desafios desse sistema foram discutidos no 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais, que aconteceu em Maceió. As entidades da magistratura, elas têm que começar, creio eu, a pensar como é que deve ser visto o judiciário, como é que o juiz deve ser visto pela sociedade, de que maneira faz chegar à sociedade essa imagem que nós entendemos que possuímos, como comunicar o nosso trabalho para a sociedade, como é que deve ser a justiça daqui a 10 anos e como nós podemos colaborar para chegarmos até lá. A atuação da AJUF na defesa dos interesses da magistratura federal também foi debatida pelos juízes federais de todo o país. Acompanhe agora os melhores momentos do evento. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Ele está promovendo uma verdadeira mudança cultural na justiça brasileira. Imprime o ritmo que tanto se espera acelerado. Mas ainda há muito caminho pela frente quando a ordem é deixar o papel de lado e digitalizar os processos. O assunto divide opiniões e deixa claro que é preciso dialogar mais para chegar a um sistema que seja bom para os dois lados, justiça e cidadão. O processo judicial eletrônico foi um dos temas debatidos pelos magistrados federais que estavam reunidos em Maceió. Na palestra, presidida pela ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, foram apresentadas sugestões para o aperfeiçoamento da ferramenta. Segundo o palestrante e secretário-geral da AJUF, William Bowman, é necessário a ampliação do diálogo com os juízes federais para que haja melhoria do sistema. Nós temos dois pontos fundamentais, que foi o que eu tentei colocar ali no painel, que o primeiro é esse processo de elaboração do processo eletrônico, que não pode ser um processo das direções dos tribunais, mas sim tem que envolver os juízes, tem que ser um processo compartilhado de corresponsabilidade, tanto na sua criação quanto na sua implementação. Para isso é importante que os juízes sejam ouvidos e haja uma democratização interna nesse papel de produção e implementação do processo eletrônico. O segundo ponto, que é fundamental, é que não é nós que temos que nos adaptar ao processo eletrônico, e sim o processo eletrônico que nos adaptar a nós. Ele tem que olhar a cultura do juiz, ele tem que olhar que a missão e a vocação do juiz é fazer a justiça, não apenas cumprir números, e tem que ter um processo em que ele veja o juiz e os servidores como seres humanos, que estão ali trabalhando, que estão numa carga de trabalho cada vez maior e submetidos a um tipo de trabalho que é diferente do trabalho manual anterior, no qual você tinha um tempo de levantar, pegar o processo, olhar, abrir, que você conseguia sair. Agora não, agora você está focado, você está o dia inteiro olhando para uma tela de computador. Isso causa efeitos à saúde muito graves, não só a visão, a audição, mas até problemas mentais, do foco, da questão do equilíbrio e assim por diante. Então é fundamental que os juízes e os servidores sejam ouvidos, que esse processo seja adaptado ao ser humano e que ele cumpra aquilo para o qual o judiciário existe, que é fazer justiça para o cidadão. Já para a desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Salete Maria Polita Macalós, acredita para que seja utilizado de forma mais eficaz, a implantação do processo judicial eletrônico deve ser mais lenta. Nós, de verdade, não estamos recusando a implantação do sistema, mas estamos pedindo, tipo assim, um tempo assim mais moderado, passos mais lentos. A primeira informação que eu dei é uma pesquisa verdadeira, perguntando a todos os colegas que já lidam com o processo eletrônico, pergunta assim: você gosta do processo eletrônico? Todos dizem não. Alguns, inclusive, chegam a dizer que tem até raiva. Por quê? Estão manuseando, talvez, aquela saudade do processo, sentem falta de folhas,
folhas importantes, folhas que na digitalização ficaram dobradas, de cabeça para baixo. Então, a dificuldade é muito grande. Todos eles dizem que um processo físico eles resolveriam em meia hora, o que tem que decidir, e que num processo eletrônico estão demorando mais de 3, 4 horas. O outro aspecto é que se saiu gastando assim enormemente equipamentos quando ainda você não tem necessidade. Quer dizer, isso mostra que as coisas na justiça, de vez em quando, são feitas meio atabalhadamente. Parece que se diz que é importante, que é o futuro, que é inevitável, e então, pum, cai tudo como se fosse um grande elefante em cima da situação. E não é isso. Precisamos levar em conta não só o fato de que tem que ser implantado em partes, para chegarmos, inclusive, à possibilidade de um dia dizermos, os juízes, principalmente, conhecedores do processo, que existe uma classe de processo que nunca será digitalizada, e chegarmos, inclusive, à possibilidade de dominarmos todos os aspectos relativos à saúde do trabalhador, nesse caso, juiz e funcionário, onde você leva em conta, digamos, a rigidez da saúde mental, dos ouvidos, dos olhos, porque ninguém sabe ainda o alcance do malefício que aquela tela iluminada, se o fundo fosse branco e a letra preta, como sempre é, inclusive no papel para o qual nós estamos condicionados, é muito mais saudável. É muito interessante porque você, através do seu tribunal, pode chegar dentro do sistema. Então está na hora, nesse momento, não só mais de vender a utilidade do sistema, mas de, vamos nos reunir as pessoas que estão interessadas e vamos começar a apresentar sugestões para que esse processo seja lento, inexorável e eficaz. Para o juiz federal e integrante da Comissão de Tecnologia, Informação e Infraestrutura do Conselho Nacional de Justiça, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema eletrônico, a palestra promovida pela AJUF é de grande importância para o aprimoramento do processo judicial eletrônico. O processo democrático, inclusive o processo de construção de uma solução que vai atender a vários segmentos do Poder Judiciário, precisa desse tipo de resposta, principalmente num evento como esse, em que há a oportunidade de interagir com diversos magistrados de diversas regiões que têm visões diferentes sobre o impacto do processo eletrônico nas suas vidas, no seu trabalho e na sociedade. Então sempre é bom a gente ter esse tipo de retorno, de passar a nossa experiência e também receber a experiência dos colegas para tentar evoluir e melhorar cada vez mais o sistema. O CNJ, com a colaboração de todos os demais segmentos, com os seus comitês, com os seus magistrados que têm participado concretamente, têm colaborado e têm ajudado a abrir mão de alguns conceitos e dar espaço para que outros sejam adotados em substituição, trazendo uma melhoria geral tanto para o sistema quanto para a resposta que a gente pode dar para a sociedade a respeito disso. E veja em instantes, juízes federais discutem a atuação da AJUF na defesa dos interesses da magistratura. Tem 2 grandes desafios. O primeiro deles é o da morosidade. Nós temos que encontrar as soluções que resolvam este problema do tempo do processo, né? E isso passa por uma outra questão, que é o segundo grande desafio, que é fazer com que isso não seja uma desculpa para se afrontar a própria independência do Poder Judiciário. Afinal de contas, não se quer uma decisão rápida, mas não imparcial, não independente. A gente tem alguma dificuldade de identificar o enfoque da valorização da magistratura, pensando às vezes o aspecto mais sob prisma funcional, quando na verdade a gente percebe que a gente tem um sistema que é montado para esvaziar, formatado para esvaziar a função do juiz, que é a função de decidir. As ações voltadas para a magistratura, elas coincidem. Então, se nós temos várias associações estaduais e regionais, é importante que elas trabalhem de forma coordenada, de base de um planejamento estratégico, e tudo isso capitaneado pela AJUF. O Justiça para Todos volta em 1 minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até R$5.000 de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Fazer um balanço das ações para buscar juntos a melhor forma de conduzir os trabalhos.
Isso sim é uma administração participativa e democrática. No Encontro Nacional dos Juízes Federais, os magistrados discutiram a atuação da AJUF de olho nos desafios de 2014 e na melhoria dos serviços oferecidos ao cidadão brasileiro. A atuação da AJUF na defesa dos interesses da magistratura federal também foi tratado no Encontro Nacional da entidade. Juízes federais que participaram do evento discutiram assuntos que devem ser priorizados pela associação na luta pela carreira. Tem dois grandes desafios. O primeiro deles é o da morosidade. Nós temos que encontrar as soluções que resolvam este problema do tempo do processo, né? E isso passa por uma outra questão, que é o segundo grande desafio, que é fazer com que isso não seja uma desculpa para se afrontar a própria independência do Poder Judiciário. Afinal de contas, não se quer uma decisão rápida, mas não imparcial, não independente. A gente quer manter a imparcialidade, a independência dos juízes, mas isso tudo deve ser feito de modo e tempo, né, próprios, apropriados. Não pode ter morosidade sem independência e nem independência, né, sem morosidade. Quando a gente para e pensa na AJUF, no fundo a gente está pensando que um grupo de juízes, né, que se uniram com alguns propósitos. E o principal propósito é o de fortalecer a própria magistratura, o que então chega no fortalecimento do judiciário. Então sempre a nossa preocupação é essa, né? Como enfrentar os desafios de cada tempo, né, e dos tempos futuros para a magistratura e pela magistratura. É esse o papel, acho, de uma associação de juízes. Um dos assuntos mais abordados durante o encontro nacional foi a valorização da magistratura, desde o subsídio recebido até a segurança dos juízes. Para o vice-presidente da AJUF na 5ª Região, Marco Bruno Miranda Clementino, para que não haja evasão na carreira, é necessário cada vez mais reconhecer o trabalho desenvolvido pelos juízes federais. A gente tem alguma dificuldade de identificar o enfoque da valorização da magistratura, pensando às vezes o aspecto mais sobre prisma funcional, quando na verdade a gente percebe que a gente tem um sistema que é montado para esvaziar, formatado para esvaziar a função do juiz, que é a função de decidir. Né? Tanto que a gente percebe hoje no país que existe um déficit decisório dentro do próprio judiciário, nem as instâncias superiores conseguem concluir um processo. E isso tem causado uma sensação de insegurança jurídica muito grande para a sociedade e um desestímulo ao juiz, porque, de certo modo, não se sente participante de uma estrutura que funciona e que cumpre o seu objetivo. É algo que se precisa pensar tanto do ponto de vista formal, reavaliando o sistema recursal, e reduzindo o nível de hierarquização do judiciário, como também do ponto de vista cultural, né, no sentido de que quando um ou outro magistrado emite uma resposta do judiciário para uma determinada questão, aquela é uma resposta pública, né, que merece o respaldo do sistema para que surta efeitos, ao contrário do que acontece hoje, em que você tem um sistema que canaliza essa resposta inicial que é dada pelo juiz de primeiro grau, por exemplo, ou de segunda instância, para uma rediscussão em tribunais superiores que não consegue obter um fim nem nos próprios tribunais superiores. Né, recursos que são dirigidos à própria pessoa que julgou e, né, com uma dificuldade muito grande de fazer com que efetivamente a gente consiga que a decisão seja devidamente implementada. Então eu acho que a valorização do juiz passa também por uma reflexão sobre se o trabalho do juiz está surtindo efeito, porque senão ele se sente desestimulado, né, a fazer o que a Constituição diz que ele tem que fazer. O presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Antônio César Bolchenek, defende que o fortalecimento da magistratura e da AJUF depende da união dos juízes de todo o país. As ações voltadas para a magistratura, elas coincidem. Então, se nós temos várias associações estaduais e regionais, é importante que elas trabalhem de forma coordenada, de base de um planejamento estratégico, e tudo isso capitaneado pela AJUF. Então esse trabalho de divisão ou de otimização entre as associações regionais, ela é importante pelas questões locais, mas no nível nacional, no nível federal, é importante que estejamos juntos para um melhor aproveitamento das ações e resultados melhores em termos associativos, não só corporativos, mas para uma justiça, um sistema judicial melhor. Se nós tivermos uma magistratura valorizada, fortalecida, o sistema judicial também o será, e isso refletirá para toda a sociedade.
Já o ex-presidente da entidade, Paulo Sérgio Domingues, acredita que a AJUF deve buscar sempre estar atualizada nas mudanças da sociedade para que, assim, consiga lutar de forma mais eficaz pelos interesses da carreira. A forma com que a sociedade exige hoje as informações da justiça, ela mudou. E é necessário que a própria AJUF ela venha adequar a sua maneira de se comunicar a essas novas exigências, essas novas demandas sociais. Um exemplo disso é aquele trazido pelas redes sociais, onde a comunicação é muito rápida, a forma com que a sociedade decide sobre as questões é muito rápida e a entidade precisa, sim, creio eu, modernizar a sua forma de pensar o seu papel. Isso é uma coisa natural, não é apenas da AJUF, mas as entidades da magistratura, elas têm que começar, creio eu, a pensar como é que deve ser visto o judiciário, como é que o juiz deve ser visto pela sociedade, de que maneira faz chegar à sociedade essa imagem que nós entendemos que possuímos, como comunicar o nosso trabalho para a sociedade, como é que deve ser a justiça daqui a 10 anos e como nós podemos colaborar para chegarmos até lá. É uma atuação institucional, é uma atuação diferenciada e não meramente corporativa e que naturalmente passa pela defesa dos interesses da magistratura e em demonstrar à sociedade que as garantias da magistratura não são nada além de algo que beneficia a própria sociedade. Hoje a sociedade questiona a autoridade de maneira muito mais forte. A sociedade ela é horizontalizada pelas mídias sociais, onde todo mundo é um jornalista, todo mundo é um juiz da atitude, da atuação dos demais. Não é? Então também a entidade deve procurar adequar o seu discurso a este tipo de modificação social. É muito mais difícil hoje se comunicar com a sociedade e muito mais é necessário que essa comunicação seja feita com cada vez maior frequência e cada vez maior clareza. Somente assim a legitimação que o Poder Judiciário ele possui perante a sociedade vai conseguir se manter e se acentuar. E veja em instantes, juízes federais reconhecem a importância de discutir o judiciário do futuro desejado pela sociedade para garantir a implementação dos direitos fundamentais previstos na Constituição. O nosso trabalho aí de discussão, ele permitiu a gente fazer uma constatação da necessidade da gente fazer um debate mais profundo sobre o judiciário que a sociedade precisa, o judiciário que nós queremos. Foram 2 dias de encontro muito produtivos, onde se discutiram temas de fundamental importância para a magistratura federal, pensando-se na magistratura federal do futuro. O Justiça para Todos volta em 1 minuto. Até já. Que beleza de casa, hein, Priscila? Regina, nós conseguimos. Mas você sabe o que tá faltando? Bem. Tá faltando isso aqui, ó. O cartão Minha Casa Melhor. Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos. Depois você vai pagando um pouquinho cada mês. Se você também conquistou sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal, liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão. Minha Casa Melhor. Mudança de casa, mudança de vida. Balanço positivo. O 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais gerou uma rica discussão sobre temas como o número crescente de ações judiciais, a informatização como instrumento importante, mas que pede uma abertura necessária à participação dos juízes no seu aperfeiçoamento. A democratização interna do Poder Judiciário, tanto pela eleição dos dirigentes dos tribunais, quanto pela efetiva participação no planejamento e orçamento, são medidas que devem modernizar a gestão da justiça para melhor atender a população e que já fazem parte da agenda de trabalho de 2014. O presidente da AJUF, Nino Toldo, em nome dos juízes federais, reconheceu a importância do debate e as conquistas que ele pode gerar daqui para frente. Magistrados de todo o país estiveram reunidos no encontro nacional realizado pela AJUF em Maceió, Alagoas. Durante 2 dias, os juízes federais puderam discutir assuntos de interesse da magistratura e também o futuro do judiciário brasileiro. O nosso trabalho aí de discussão, ele permitiu a gente fazer uma constatação da necessidade da gente fazer um debate mais profundo sobre o judiciário que a sociedade precisa, o judiciário que nós queremos, né? O judiciário que, no fundo, é o judiciário que nós precisamos para o futuro, né? É isso que a AJUF
pretende trabalhar aí no próximo semestre e, junto com isso, né, algumas demandas de interesse dos associados, específicas do associado, projeto de revisão do subsídio, né, o pagamento de alguns passivos que ainda estão pendentes de pagamento, né, uma questão muito importante que nós estamos aí precisando enfrentar, que é a questão da política de assistência à saúde para os magistrados, né? Então, foram uma oportunidade da gente debater uma série de temas de interesse da carreira, tanto institucionais, né, quanto temas de interesse da classe. O encontro ele atingiu o objetivo de ter esse espaço para que os associados possam expressar, né, esse sentimento, as suas angústias, as suas dificuldades, né? E para a diretoria é um momento importante para ela legitimar aquilo que são as suas ações, né? Foram 2 dias de encontro muito produtivos, onde se discutiram temas de fundamental importância para a magistratura federal, pensando-se na magistratura federal do futuro, inserida no contexto do futuro do judiciário. Nós tivemos agora a Assembleia, que transcorreu também num clima muito harmonioso. Houve alterações estatutárias importantes para o dia a dia da JUF, para a administração da JUF e... enfim, a própria Assembleia transcorreu num clima de pensamento voltado ao futuro, uma visão prospectiva da JUF e o seu papel na sociedade. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais, os encontros nacionais possibilitam à entidade estar mais perto dos associados e entender melhor a vivência de cada um. A magistratura federal brasileira ela é ampla, é diferente em seus vários pontos. O Brasil é um país muito grande, então há características de cada local onde a justiça está instalada e pensamentos também um pouco diferentes. Então o encontro nacional é um momento, além do congressamento, um momento de conhecimento mútuo, que as pessoas podem trocar ideias e experiências, de mostrar essas diferenças entre a justiça. Então, tudo isso é importante para entrar nessa ideia geral, que é o escopo do encontro nacional, que é o judiciário do futuro e o futuro do judiciário. Você acompanhou nas 2 últimas edições os melhores momentos do 30º Encontro Nacional dos Juízes Federais, que aconteceu em Maceió, Alagoas. O Justiça para Todos de hoje vai ficando por aqui, mas você também pode assistir o programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no YouTube. O endereço é youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.